Olá, sejam muito bem-vindos ao Encontro FBAH, o podcast oficial da Federação Brasileira de Administradores Hospitalares. Eu sou Edmilson Caparelli, presidente da FBAH e do Grupo Mídia. E nesse espaço, nós vamos conversar com pessoas que transformam a gestão da saúde no nosso país. Vamos falar sobre liderança, gestão em saúde e gestão de pessoas, além de abordar desafios e os caminhos para o futuro do nosso setor. Mas eu não vou participar disso sozinho. Eu tenho aqui ao meu lado Tainá Mana, diretora editorial do Grupo Mídia, que vai participar desse bate-papo comigo. Tainá, seja bem-vinda. Obrigada, Edmilson. Vai ser um prazer participar pela primeira vez do Encontro FBH. Bacana. Nosso convidado é Adilson Breterick. Se eu errei, você corrige depois. CFO, é isso? CFO. CFO do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP e presidente do Conselho Fiscal da FBAH. O Adilson é executivo financeiro com ampla experiência em gestão governamental, contabilidade, auditoria, administração financeira e consultoria em sistemas de saúde. Tem atuação direta em orçamento público e financiamento da saúde. Temas de extrema importância para todas as instituições do nosso país. Adilson, meu amigo, é um prazer tê-lo aqui nesse podcast da Federação, o Encontro FBH. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado. O prazer é todo meu. Aliás, é uma honra estar participando junto com você aqui nessa nova missão, nossa nova viagem da Federação Brasileira de Administradores Hospitalares. Tamo junto, meu amigo. Muito bom. Tamo junto nisso. Eu queria que, começando pelo papel institucional, como o Conselho Fiscal contribui para a credibilidade, a transparência e o fortalecimento da FBH? Quais têm sido suas principais prioridades à frente desse trabalho lá com a gente, o Adilson? Bom, a atuação do Conselho Fiscal é sempre muito mais. Eu brinco sempre com a posição do conselheiro fiscal, é o coruja, né? Tem que estar atento a todo o movimento sem grande movimentação. Mas, na realidade, é sempre a função de resguardar a missão principal da federação, né? Enquanto objetivo geral, que é o aprimoramento e desenvolvimento também da categoria profissional de administrador hospitalar. Eu acho que essa é a principal questão. O Conselho Fiscal tem uma função específica de controle de contas, a fiscalização, vamos colocar mais diretamente, sobre a utilização do recurso para finalidade específica da federação, e coisa que tem acontecido com total lisura, total transparência dentro da federação. Então, até uma relativa tranquilidade operar dentro do Conselho Fiscal. Não é a primeira atuação que eu tenho dentro da federação. Eu já fui diretor financeiro da federação em outras épocas, no conselho também, na diretoria da fundação, da federação, e tenho participado com muita vontade, com muito carinho nessa atuação da federação sempre. Adilson, a governança hospitalar, ela tem sido um tema cada vez mais relevante, cada vez mais discutido. E aí eu queria que você compartilhasse um pouquinho da sua visão com a gente. Quais você acha que são os pilares indispensáveis para a governança hospitalar, para as instituições de saúde de hoje? Bom, se a gente tiver uns anos para poder discutir isso, porque tem muita coisa para se falar nessa questão. Mas o principal dessa questão da administração hospitalar, de maneira geral, está pautado na transparência, na questão da objetividade dentro dessa área que é altamente nobre, né? Dentro da administração geral, a administração hospitalar ganha um destaque que é uma questão mais de utilidade pública, mais de serviço à sociedade de verdade, né? Quer dizer, a gente tem que ter sempre em mente que estamos lidando com vidas,
é primordial que a gente humanize essa questão da administração, porque não é um negócio puramente, né? Não deixa de ser um negócio, óbvio, dentro da área de saúde, mas não é puramente negocial, é uma questão muito mais social, em que se busca a qualidade de vida, a recuperação de saúde da população. Então, isso não se pode perder de vista. E dentro de uma sociedade como a nossa, em que o desenvolvimento do sistema de saúde, hoje eu considero um dos melhores do mundo, né? Depois da pandemia, isso ficou super evidente, inclusive, né? Que o resultado que a gente teve no sistema de saúde brasileiro aqui foi completamente diferenciado do mundo inteiro, né? Eu reputo como uma das áreas mais nobres de administração que a gente pode ter. E isso em função principalmente da escassez de recursos que se tem na área, no setor de saúde, né? Em que, se você for em grandes números falar da necessidade da população, 220 milhões de habitantes, 10% dessa população tem necessidade de internação uma vez por ano. Então, quando você começa a traduzir isso em número de leitos, em número de entidades de saúde para fazer frente a isso tudo, e a disparidade econômica que se tem no território brasileiro como um todo, isso é um desafio gigantesco. Então, nós precisamos de profissional que tenha essa visão e tenha condições de estar oferecendo algum tipo de diferencial para oferecer mesmo, de fato, condições de acesso a toda a população no Brasil como um todo. Eu acho que esse é o papel fundamental, inclusive dentro da Federação Brasileira, né, em que nós temos que disseminar conhecimento o suficiente para que seja, de alguma forma, facilitador para o desenvolvimento dessa questão do atendimento em saúde. Não dá para imaginar que 2.000 municípios dentro do país, dentro do Brasil, dos 7.000 e tantos municípios, 5.000 e tantos municípios, 2.000 não têm serviço de saúde até hoje. Está em tempo medieval ainda, né? Quase 4.000 desses municípios não têm UTI, né? Então, o serviço hospitalar é para uma população reduzida ainda, infelizmente, né, a grandes centros melhor providos economicamente, né? Então, eu acho que a função, inclusive, dessa coisa da disseminação de conhecimento é para levar essas condições àquelas áreas em que não existe nenhum tipo de serviço de saúde. Então, nós vamos falar um pouquinho mais adiante aí, essa coisa da modernidade, essa coisa de como desenvolve, né? Sim. Mas eu acho que fundamentalmente é isso, é disseminar esse conhecimento, favorecer com que, dentro das parcerias com a federação, a gente possa chegar um pouco mais próximo da realidade, lá na ponta do sistema. Bacana. Meu amigo, você lidera a área financeira do maior complexo hospitalar da América Latina, lá com meu amigo Tom Zé. Aliás, um abraço para o Tom Zé. Quais aprendizados da sua atuação podem ser aplicados às instituições filiadas da federação, especialmente no que diz respeito a orçamento público planejado? Perdão, orçamento público e planejamento. Veja, quando a gente fala da instituição que eu represento lá, o Hospital das Clínicas de São Paulo, nós estamos falando de uma ilha de serviços de saúde independente do restante do país. Por quê? É completamente diferenciado. Pelo tamanho, pela pujança, pelo desenvolvimento em conhecimento, e que
dentro daquilo que eu vinha falando antes, né? A gente conseguiu desenvolver aqui e não tem como chegar a esse mesmo nível de excelência lá na ponta do sistema, lá em Roraima, em qualquer outro ponto mais remoto do país. Então, esta coisa do aprendizado aí é muito mais uma teimosia do que aprendizado. Até eu estou há mais de 30 anos, né, na mesma função no HC, como CFO há 33 anos, em que esse tempo o HC cresceu praticamente o dobro e para os próximos 5 anos deve crescer mais uma vez isso que cresceu nesse tempo todo. Né? É muito grande, não para aquilo. Isso traz aprendizado, sem dúvida nenhuma, mas é em cima desse desenvolvimento de técnicas de saúde e administração é que a gente tem que trabalhar para disseminar o conhecimento. Eu acho que um ponto fundamental é a base do HC é assistência, ensino e pesquisa. Então, o papel da pesquisa é fundamental, onde você não tem recurso nenhum, é muito difícil você desenvolver pesquisa, mas em parceria você consegue fazer. O papel do ensino, mais ainda, né? É muito importante isso, e principalmente no período atual em que a gente fala, olha, desenvolvimento tecnológico está superando muita coisa, está aproximando os territórios de maneira geral. Então, a gente conseguiria agora, em condições bem diferenciadas, colocar esse ensinamento nos pontos mais remotos que tem. E trabalhar o que hoje é chamado telemedicina. A telemedicina, num nível de parceria, você leva esse conhecimento atual e o desenvolvimento tecnológico lá para a ponta, onde tiver um profissional de saúde com um celular na mão. Ele vai conseguir fazer um atendimento remoto, trocar experiências, trazer, de alguma forma, maior conhecimento e maior condição de atuação até em emergência, né? Quer dizer, fazer com que o sistema funcione um pouquinho melhor. Acho que isso tudo resume a situação atual dentro dessa instituição. Para mim, um privilégio gigantesco ter participado nesses 30 e tantos anos desse desenvolvimento, né? E poder tentar transmitir isso hoje em dia, né? Porque é um resultado de fato enobrecedor, dentro do que é o sistema de saúde do país mesmo. Bacana. Eu quero voltar ainda nessa questão de financiamento da saúde, porque é um dos grandes desafios nacionais, né? Sem dúvida. Financiar a saúde, de fato, não diria que é um problema, mas é uma questão que precisa ser muito levada em consideração. E aí, com a sua experiência em todos esses anos de atuação, qual você diria que é o caminho para essas instituições seguirem, para que elas consigam garantir sustentabilidade financeira? E aí, sejam elas públicas, privadas ou filantrópicas, que a demanda é diferente um pouquinho, Sem né? dúvida. Então, veja assim, vou começar do fim para o começo. Eu vejo como a pedra de toque a parceria entre o setor público e o setor privado. O que tiver de melhor tem que se juntar para poder fazer isso funcionar de uma forma um pouco mais diferenciada. Falei do número, a quantidade brutal que a gente tem de necessidade de leitos espalhado pelo Brasil. Vamos falar de 7, 8 mil hospitais espalhados pelo Brasil, sendo que em 2.000 municípios não tem sequer um serviço de saúde, que dirá um hospital. Então, a função do administrador nessa questão é fundamental, em que ele vai, de alguma forma, fazer com que o sistema funcione independente da presença ou não daquela condição física necessária para o sistema. Então, essa questão
leva a uma reflexão de como melhor distribuir o recurso para poder fazer chegar a esse efeito final, né? Eu vejo assim, como eu já falei antes, eu sou um aficionado do sistema único de saúde no Brasil, né, o SUS. Desde que foi criado nos anos 90, eu acho que ele já teve um regramento bem interessante, em que você já define participação do nível federal com estadual e municipal e trazendo a saúde suplementar, considerada saúde suplementar, a iniciativa privada, para dentro do sistema. Quando você fala do privado, 70% do privado que a gente está falando é filantrópico, né? São as santas casas. De verdade, o que a gente precisa fazer? Fazer com que tanto o público quanto o filantrópico funcione exatamente da mesma forma, deixando para a saúde suplementar um outro tipo de caminho um pouco mais diferenciado, mas que também não deixa de fazer parte do que é o sistema público, né? Ele traz alguma melhoria e essa melhoria vai ser colocada à disposição do sistema público, que é gratuito, né? Então, essa questão do financiamento, eu acho que está bem resolvida desde o início lá. Precisa melhoria, mas não tem dúvida, né? Sempre vai haver espaço para um retoque, para uma melhoria. Mas acho que tem funcionado bem e, como eu falei, a pandemia demonstrou muito bem isso daí. O que é mais interessante é que a pandemia evidenciou um aspecto que a gente deixava de lado, que é o voluntariado dentro dessa área, em que você precisa da participação da população para o seu próprio benefício. Então, enquanto você não tem a população também participando dessa coisa do sistema, fica muito difícil. A gente viu que a iniciativa privada, onde ela não conseguia fazer muita coisa, ela doou, ofereceu condições para o setor público para aquela resolução rápida. A gente mudou as portas da saúde radicalmente para fazer aquele atendimento da pandemia. Estamos na mesma situação de alerta ainda hoje. Ninguém afasta a possibilidade de uma nova pandemia. A gente tem visto aí a recrudescência da questão de violência, a questão de instabilidade climática, a questão de emergências de maneira geral, a instabilidade política, tudo isso contra o que seria uma organização tradicional, uma coisa quadradinha, bonitinha. Olha, se fizer assim, tudo funciona. Não, não é assim que funciona, né? A gente tem que fazer adaptação no dia a dia. Eu acho que isso tudo vem crescendo de maneira mais organizada do que a gente podia imaginar, e eu vejo isso com, vamos dizer, alegria no futuro, um pouco de otimismo para efeito de futuro, porque acho que a gente está no caminho certo. Bacana. Eu vou dar uma pausa aqui para deixar o recado da 20ª edição do prêmio da FBH e a comemoração dos 55 anos da federação, que já tem data marcada, dia 18 de maio de 2026, no Centro de Convenções Rebouças, em São Paulo. Então, você que quer saber como participar dessa premiação, do jantar de comemoração dos 55 anos da federação, é só entrar em contato com o nosso time. Vai ser um sucesso, né? Sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. Acho que a gente tem que, nessa comemoração, exatamente divulgar isso tudo que foi conquistado nesse tempo todo, né? A federação tem feito o Congresso Brasileiro de Administração Hospitalar, né, com essa coisa do histórico do desenvolvimento, a premiação por boas atuações
no setor como um todo. Acho que isso não pode ser perdido de maneira nenhuma. Pelo contrário, até agora a gente está reforçando essa coisa da, do reconhecimento público à atuação na administração hospitalar. Isso é fundamental, muito bom. Bacana. Adilson, vou pedir para você me contar ou explicar de alguma forma como as boas práticas de governança, de fato, elas apoiam tomadas de decisão dos administradores hospitalares, dos gestores de saúde. Então, da mesma forma como eu falei do Conselho Fiscal, na governança, na questão do como tocar, como gerir essa questão toda do sistema de saúde, nós precisamos de muita transparência, né? É fundamental que se tenha conhecimento de tudo o que acontece para saber que estamos no rumo certo. E é mais do que fundamental saber ou cuidar para que não haja desperdício de recurso, não haja nenhum tipo de desvio de recurso que é dessa finalidade. Porque essa finalidade mais nobre, eu vejo como uma das mais nobres de utilidade pública, né? Se não é cuidar de gente, o que seria mais nobre? Se a gente não for cuidar da gente mesmo, partindo do individual para o coletivo, o que seria mais meritório que isso? Então, eu acho que o fundamental em qualquer tipo de organização, qualquer tipo de situação de governança, é trazer essa questão da transparência. E mais do que isso, é meio que socializar essa coisa do conhecimento necessário, né? Em que, com pouca coisa de conhecimento a mais, você melhora a vida de muita gente. Né? Onde não tem, como eu falei, tem alguns rincões aí em que estamos no período medieval, pouca coisa que você conseguir colocar mais ali com tecnologia vai fazer um diferencial brutal para esse povo todo. Então, eu acho que basicamente é isso, né? Não tem muito mais o que fazer em termos de criatividade. É desenvolvimento tecnológico e divulgação disso e transparência na forma da gestão. Adilson, para encerrar esse nosso bate-papo, temos o quadro Visão de Futuro. Em poucas palavras, quais devem ser os principais focos dos gestores financeiros e administrativos do setor para o ano de 2026? Então, 2026 já chegou, né? Já está aí. Já Incrível está na isso. porta. É muito curto isso, o tempo está passando muito rápido. A gente, depois do evento da pandemia, perdemos a dimensão do tempo. Tudo tem que ser muito rápido, muito veloz, porque senão a gente está por trás, a gente vai correndo atrás. Então, se antecipar é assim, eu acho que é criar o foco naquilo que é necessário mesmo. Então, desenvolvimento está aí, a direção tá definida. É desenvolvimento tecnológico, a gente vai passar por muita alteração na área de medicina pura, né? A medicina tradicional, eu acho que começa a perder um pouquinho do ritmo que tinha anteriormente, ganhando agora mais elasticidade até dentro do... O advento da inteligência artificial, ele vem para acelerar tudo, né? Inclusive o serviço de saúde. Eu acho que essa coisa... nós estamos começando a planejar os próximos 10 anos. Não dá para imaginar o que vai acontecer daqui a 10 anos, porque é muito rápido esse desenvolvimento. Mas a gente sabe que essa coisa do diagnóstico, por exemplo, que demorava um mês para você receber um laudo de qualquer imagem que fosse bem elaborado, né? Um laudo de laboratório, vem caindo de um mês para 15 dias, para alguns dias, para algumas horas e agora em alguns minutos, né, com a IA. Né? Isso, mais do que necessário ser incorporado assim muito rapidamente.
com a mesma velocidade que vem, a gente tem que estar aproveitando para adaptar. Sim. Acho que é um dos maiores desafios que nós vamos ter, é exatamente esse. Pior da situação é a ignorância, né? E uma vez que você tem o conhecimento do que tem que ser feito, tem que se agir. E tem que dar prioridade, né? Então, eu acho que o planejador na área de saúde é o cara que vai estabelecer qual é a prioridade maior, né? O caminho está colocado, é uma avenida gigantesca que está se abrindo aí, né? E que vai oferecer uma série de opções, novas opções, que a gente vai ter que saber reconhecer qual delas vai ser a mais prioritária, né? Eu acho que esse é o ponto. E não adianta a gente criar mais acesso para o diagnóstico, se não houver infraestrutura para resolver aquilo que for descoberto, né? Então, esse é um dos maiores desafios. O investimento em saúde é precário. A manutenção do sistema está relativamente bem resolvido, mas o investimento em si precisa prioridade. E aí a prioridade política, a prioridade social, né, a participação da sociedade, essa coisa de parceria público-privada para mim é fundamental, né? Não tem como não fazer essa aproximação, provocar essa aproximação e até mudar alguns parâmetros nessa questão do investimento, né? Acho que isso de fato é investimento, não é um gasto pelo gasto. Ele de fato é um investimento em quê? Em melhoria, em benefício, em alcance social, inclusive. Bacana. Meu amigo, eu queria agradecer a sua participação aqui no nosso podcast da Federação, na realidade, Encontro FBH. Queria também aproveitar aqui em público para te agradecer pela confiança, continuar conosco ali na Federação. Tenho certeza que vamos construir muitas coisas juntos aí, tá bom? Muito obrigado. Quem agradece, de fato, sou eu. É para mim uma honra, de fato, estar aqui participando, né, e podendo oferecer, de alguma forma, aquilo que eu puder disponibilizar para melhoria desse caminho da saúde aí. Queria agradecer. Já estava esquecendo de você, Tainá. Obrigado pela sua participação aqui também. Eu que agradeço. Foi ótimo poder participar dessa troca. E agradecer a você que nos acompanhou até agora. E fique ligado nas nossas redes sociais e também no canal do YouTube da FBAH para acompanhar outros episódios. Um abraço, até a próxima.